Fala galera, tá começando mais um podcast, episódio 2 da terceira temporada e aqui comigo ele, Alex Mendes. E aí galera, segundo episódio dessa terceira temporada do S Podcast. Estamos com quem hoje, Danilo? Ela, segundo informações, a polêmica. Isso, meu Deus do céu, vamos embora pra cima. Eita, meu Deus, já começamos bem. Estamos aqui com ela, Pamela Maranhão, seja muito bem-vindo a esse podcast. Prazer estar lhe recebendo aqui hoje. Olá meninos, Danilo, Alex, o prazer estar recebendo esse convite também, né? Vamos descobrir se eu sou polêmica mesmo ou não. Vamos lá. Antes de começar, agradecer nosso patrocinador, CG Frios Congelados, meu amigo Cado Igreja, né? Tá devendo um kit de picanha pro Alex. É isso aí, Né? é isso aí, exatamente. Não dá, né, Cadu? Eu não sabia que era o Cadu, agora que eu sei, ele tá me devendo, realmente. Pois é uma empresa especializada em cortes de carnes, tá certo? Corte para churrasco, kits semanais. Você que está interessado em adquirir seu kit, tem um desconto especial, né? É Usando isso aí. o código desse podcast. Então, corre lá e adquire seu kit. Bora pra cima e Bora lá. bora iniciar, né? Bora. Vamos iniciar aí. Cuida. Posso iniciar? Carrocha. Nossa primeira pergunta, Pâmela, sempre é, pra gente introdução, quem é a Pâmela Maranhão? Meu Deus do céu, pergunta ampla, né? É, Atualmente, né, jornalista esportiva, né, uma pessoa que atua no esporte há quase 10 anos, né? Eu comecei a trabalhar em 2014, esse ano fazendo 10 anos, na verdade, já que eu atuo dentro da área aqui no jornalismo piauiense. Me formei pela Universidade Federal do Piauí, sou nascida numa cidade chamada Coroatá, no interior do Maranhão, inclusive já tirando a dúvida da audiência, do Danilo, o meu nome não é um nome montado, é o meu sobrenome mesmo, Pamela Veloso Maranhão, apesar de que eu realmente sou do Maranhão, dessa cidade chamada Coroatá. E como é que foi o início no jornalismo? Assim, é bem interessante essa pergunta. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu sempre convivi com o futebol, por hobby. Porque eu era São Paulina fanática. Doente, assim, daquelas mesmo de quebrar as coisas dentro de casa quando perdia e de enlouquecer, encher o saco do povo quando ganhava, né? Eu peguei a época de ouro do São Paulo e tal. E aí eu era muito obcecada por jogo, assim. Eu assistia jogo como se, tipo, fosse um hobby. E mal sabia eu, na época, eu adolescente, ali dos meus 12 até os meus 17, 18 anos, que eu poderia transformar isso em profissão. Quando eu entrei na universidade, porque eu peguei o último ano do PSIL, que foi o primeiro ano de retorno do Enem. E aí, quando eu decidi fazer vestibular, eu fazia muito teste vocacional, é muito normal, né? Eles meio que direcionam. Mas na minha casa todo mundo queria que eu fizesse direito. Não, faz direito, não sei o que e tal. Aí eu lembro que eu fiz direito na UESP, botei jornalismo na UFP e o Enem, eu fiz o Enem, né? O Enem, nota você vai escolhendo. Eu peguei todos os três. Eu lembro que foi assim um sofrimento sem fim. Que Ave Maria, era tanta prova, quando a gente achava que estava acabando tinha mais. E aí eu passei em 6º lugar na UESP para direito. Fiquei na lista de espera para jornalismo. E aí quando saiu o resultado eu disse, fui lá pra minha mãe, eu quero fazer jornalismo, acho que tem mais a ver. Aí minha mãe, não, verdade. Eu sempre fui muito comunicativa, né? Sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de participar das coisas, de ser uma pessoa muito antenada de tudo. E aí meio que na hora veio assim uma luz, assim, não, pô, é isso bem daqui. E assim foi, né? Tipo, acabou sendo um caminho meio que natural. Tive que esperar a lista de espera. Porque na época eu não podia, né, fazer duas, já tava conflitando, né? Era o tempo que pegavam, né? Porque teve um tempo que a galera conseguia fazer 2 cursos. Sim. Então, nas 2 universidades públicas, tranquilo. Como é que a pessoa consegue, né? Hoje em dia não dá. Não dá. É, a mas, correria tipo, do eu de digo hoje em assim, dia. porque antes era permitido por matrícula, né? Não batia, agora não bate lá no sistema, né? Não, essa pessoa que já faz um curso na Universidade Federal, se for se inscrever na UESP, não cola Não tem mais. como. Mas enfim, aí eu lembro que passei 6 meses enrolando, aí fui fazer curso de inglês, tirar a carteira de habilitação, inventei um monte de coisa para pelo menos passar esse tempo mais ligeiro. E aí quando eu entrei na universidade, já com essa bagagem que eu tinha meio de adolescência, né, eu assistia muito jogo, acompanhava muito futebol. No começo por conta do São Paulo e depois, naturalmente, eu fui acompanhando outros clubes, né, mesmo que meio de forma orgânica, natural. E aí você acaba absorvendo muita coisa sem você perceber, né? De ter um entendimento de jogo, de ter uma percepção de gostar dessa coisa de movimentação de mercado, de quem é que tá saindo, quem é que tá chegando, quem é que tá machucado, quem é que vai jogar, quem é que não vai, não sei o quê. E eu já tinha muito isso naturalmente, né? Eu escalava o cartola dos meus irmãos, pô, era um negócio louco lá em casa. Lá em casa, tipo, todo mundo assistindo filme, novela, e eu ficava esperando pra poder assistir jogo de noite. Era tudo ao contrário lá em casa, sabe?
E aí, quando eu entrei na universidade, no segundo período, as meninas, a Neila, do Rego Monteiro, a Emanuele Madeira e a Naira Macedo, já tinham criado o Universitário Esportiva, que era um programa de esportes voltado para o esporte piauiense dentro da FM Universitária, que inclusive o programa, né, existe até hoje e tal, e é responsável direto por botar muitas pessoas no esporte e no mercado, né, assim, modéstia à parte. E aí a Naira precisou sair por questões pessoais e as meninas estavam procurando uma pessoa. Aí a Manu, nos corredores, começou a ouvir uma pessoa que só falava de bola 24 horas, que eu não vou dizer quem é. Aí ela, ei, menina, vem cá. Tu tá fazendo o quê? Ela, jornalismo, tô no segundo período dele. Pois vem bem aqui, ela saiu me carregando lá pra rádio, aí me apresentou pra Neila e falou, essa Ana passa o dia falando de bola lá, não sei o que. Bora ver se a gente consegue colocar ela pra ajudar a gente. Não conhecia nada de futebol do Piauí. Nada. Eu conhecia dos outros esportes. Sim, Eu sim. acompanhava handebol, judô, jiu-jitsu. Conhecia muita galera que se destacava nas outras modalidades. Mas no futebol eu não conhecia nada. Tipo, de clubes, de quem que era grande, que era pequeno, que era tradição. Zero base, zero. É o que muitos jovens também daqui acontece porque consome mais o Sul, o Sudeste consome mais de fora. Exatamente. E aí quando eu entrei... Só que aí vem a questão de você já ter uma bagagem mínima, fica muito mais fácil, né? Sim, Quando sim. você entra no meio ali, você já conhece diretoria, treinador, vai convivendo ali, você vê que... Claro, aqui muda muita coisa, né? Sim. Mas eu digo, a essência básica do jogo, né? Você não muda. E aí foi muito fácil. Eu lembro que com uma semana, 15 dias, eu já estava fazendo matéria com as meninas, já acompanhando alguns treinos. E aí foi indo, né? Dentro do Universitário Esportivo, eu fiquei... Elas saíram, né? E aí eu fiquei, e aí eu meio que fui tentando coaptar novas pessoas para o programa. E aí veio outras meninas, veio a Nanda, veio Ruth, veio a Ana Paula, veio a Ana Lorena, muita gente, o Abel. Homens foram poucos, né, que chegaram a ficar trabalhando com a gente. Coincidentemente, se tornou um programa das mulheres, né? Sim. Inclusive, eu lembro que na época a gente fazia muita matéria, o pessoal vinha atrás da gente para falar e tal, porque não tinha muito esse espaço do rádio esportivo, jornalismo esportivo, voltado com mulheres comentando, reportando e etc, né? Então, acabou sendo um processo ali meio que natural. Fiquei bastante tempo no Universitário Esportivo, aí fui para o Dia, passei quase 6 anos na UDIA. Tive uma pequena passagem no portal Verdes Campos Sat também, fiquei um ano lá, também fazendo esporte, e fazer esporte e fazer jornalismo, fazer as duas coisas, né, jornalismo geral, que a gente chama. E aí fiquei quase 6 anos na UDIA e agora estou na Cidade Verde há quase 3 anos. Você está quase 3 anos, você estava mais tempo, Não, no caso. eu entrei lá em 2021. Ah, Foi na tá pandemia. certo. E essa questão, cara, que você falou, aí a Mércia, que a gente entrevistou, também tinha falado, né, desse local aí na UESP, na UFP, no caso, Isso. né, que dá muito espaço para as garotas, isso é muito importante. Até mesmo tem muita, né, garota no jornalismo esportivo piauiense, né? Tem você, tem a Naíla, tem a Yamécia, tem a Stephanie, tem a Jade, tem muita gente, realmente. Pra você, Pamela, você já sofreu preconceito? Você acha que existe isso aqui no Piauí? Porque a gente sabe, né, como é no Brasil e tudo mais, essa questão, assim, ou não? Não, assim, não tem como dizer que não sofreu, não é preconceito exatamente, né? Eu acho- Machismo velado, algo assim. do Exatamente, tipo. né? A gente parte para outras coisas, né? Essa questão de assédio, perseguição, machismo, o próprio preconceito, a misoginia, tudo isso aí acontece muito no dia a dia. Claro que não como antes. E eu Sim. tenho, assim, relatos de todos os sabores, aromas e fragrâncias que vocês quiserem. Se vocês, tipo assim, vamos já aconteceu coisa X, provavelmente eu já vou ter passado. Quando eu comecei, lá em 2014, que eu comecei, eu lembro que foi ali na metade do meu pro fim do ano. Eu lembro que eu peguei já o retorno do Eduardo, né, Série D ali. Eu não cheguei a fazer Campeonato Piauiense em 2014, e a partir de 2015 foi quando eu meio que fui pra campo mesmo. Que eu comecei a conviver com jogador, com treinador, com diretoria de clubes. E é uma coisa muito natural do futebol. Nas outras modalidades, a gente é tratada como uma pessoa que está lá, um jornalista, um repórter que está lá para fazer a matéria. Claro, tem uma exceção ou outra. Mas no futebol, não. O olhar já é outro, né? Claro que melhorou muito, porque vale a gente pontuar que hoje as pessoas têm acesso direto aos conceitos, né? Quando eu comecei lá em 2014, eu não tinha muita noção
eu tinha uma ignorância, vamos usar esse termo, no sentido de perceber o que era um assédio, o que era machismo, o que era preconceito, o que era até mesmo uma perseguição por uma questão de gênero. Eu não tinha essa percepção de forma alguma. Então, assim, eu me coloquei em muitas situações, eu passei por muitas situações complicadas quando eu comecei. Os 3 primeiros anos meus no jornalismo foram, assim, de coisas bizarras acontecendo. Bizarras, entendeu? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, com o fato de que os debates eles não eram tão naturais como são hoje. Sim. E aí os jogadores se sentiam muito convidados a fazer o que bem quisessem, porque não acontecia nada, né? Hoje em dia existe uma conscientização por parte deles também, né? Tem um respeito já de entender que aquela pessoa tá ali para trabalhar, assim como eles também. E, ao mesmo tempo, tem o fato de que existem consequências hoje, né? Sérias, graves e tal, que geram um impacto na carreira, né? Seja do jogador, do treinador, do diretor, tal. Antes não era tão natural, isso não era tão comum. Então, a gente ficava numa situação meio... Vou colocar meu nome nisso aqui, expor essa situação, e quem sabe a consequência vai ser somente para mim. Ou então, simplesmente, será que isso aqui realmente é um problema? Vamos seguir, vamos continuar, entendeu? Eu não tinha muito essa coisa de ficar pensando, aconteceu coisa tal, meu Deus, será que isso aqui é um problema? Eu não tinha isso, assim, eu era muito de naturalizar as coisas, Sim, né? sim. No começo, ali, nos primeiros anos. Mas que eu passei por muita coisa louca, assim, eu passei. Assim. Tem alguma que pode falar? Cara, tem, ó, por exemplo, coisas absurdas que já aconteceram comigo, que foi o pior esse. Tipo, eu já viajei e aí já teve jogador que invadiu meu quarto no hotel. Sério? Caraca. Aí tu me pergunta, como assim ele invadiu o teu quarto? Aham. Cheguei era uma viagem, eu tava fora daqui de Teresina, né? Cheguei à Vocês noite. ficaram hospedados no mesmo lugar do Isso, time. no mesmo lugar do time. Sim. Na época, a assessora do time era uma mulher. E aí saímos eu e ela. Quando eu cheguei, demorou poucos minutos, a pessoa abri a porta normalmente. O cara empurrou e trancou a porta. Meu Filho, Deus. minha vida passou diante dos meus olhos. Isso foi no meu primeiro ano trabalhando, 2014? 2015. 2015. Cara, eu lembro que eu não conseguia reagir, eu só fui lá, tinha 2 camas de solteiro, eu fui lá pra ponta, comecei a chorar. O cara entrou, veio outro cara, jogador. Fulano, sai daí, tu vai acabar com tua vida, tu vai acabar com a vida dessa menina, tu vai se arrepender, tu vai não sei o Meu quê. Deus do céu, que loucura. Filho, caos, loucura, insanidade. Caraca. E aí, o cara se agoniou, começou a chorar também e saiu do quarto. Aí o outro entrou, Pamela, desculpa, cara, ele sabe que fez merda, não sei o quê. Agora eu te peço, pelo amor de Deus, não fala isso pra ninguém. Eu vou conversar com ele, não vai acontecer de novo, não sei o quê. E eu não conseguia abrir a boca. Eu só chorava. Imagina, velho. Era aquele choro que tu soluça, que tu nem respira. Era desse jeito. Aí, beleza. Passou o resto da madrugada, eu passei a noite toda chorando. Não, normal, né? Só que ao mesmo tempo eu fiquei aliviada, porque graças a Deus não aconteceu nada de pior. E aí, chorando a noite toda, acordei no outro dia, a cara, o olho nem abria. Aí a pessoa que era da comunicação bate lá no meu quarto, já sabendo do que tinha acontecido. Aí eu tive que ouvir a frase clichê do mas a culpa é sua, né? Fica dando confiança, você sabe como é que eles são, né? Confundir as coisas, não sei o quê. Na época, tipo assim, eu só fiquei aliviada, não tinha acontecido nada. Não tinha coragem de contar pra ninguém, eu fiquei morrendo de vergonha dessa história. Porque, querendo ou não, acabei me sentindo um pouco culpada mesmo. E levei isso pra vida. Fui contar isso aí a primeira vez pra alguém, tipo, uns 2 anos depois, né? Pra outras pessoas que na época integravam o time. E eu comentei, né? Porra, fulano sem noção, velho. Não sei o que e tal. Fez isso. Aí, enfim, mas eu lembro que eu não tinha coragem de contar. E foi a pior história que aconteceu, tipo assim, no meu primeiro ano. Eu acho que a minha sorte É um trauma, realmente. é que eu era tão inocente e eu era tão ignorante Que eu não ficou com isso, né? Isso, eu não consegui pesar aquilo dali na minha cabeça, entendeu? Mas aconteceu na época e foi assim um negócio. Uma coisa que hoje em dia eu acho inimaginável, não tem como acontecer. É impossível. Graças a Deus as coisas evoluíram bastante. Sim. E eu não acho que é possível acontecer uma situação dessa. Até porque, com o passar dos anos, fica ainda mais a questão da tecnologia, né? Não tem como estar hoje, por exemplo,
Se fosse hoje em dia, uma jornalista pode abrir numa hora uma live, um vídeo e acabar com a carreira desse cara, entendeu? Exato. Não foi no seu caso, porque você, claro, merecia também ter exposto, mas não foi o que você fez, né? Não, No é caso. como eu tô falando, as conversas, elas não eram tão naturais, Sim. tão claras como são hoje, sim. sabe? Pra você ter uma noção de como você tem que agir e reagir dentro de uma situação daquela. E ninguém tá pronto pra passar por uma situação daquela, gente. Honestamente, assim, eu sou um ser humano extremamente reativo. Eu já arrumei muita briga, mesmo confusão, por conta de gracinha, de falta de respeito. Eu não tô nem aí. Eu sou uma pessoa que... Eu era até mais quando eu era mais nova, né? Quando você é jovem, você não liga pra nada. Você é mais estourado. Eu era uma pessoa extremamente reativa. A pessoa falava uma coisa, eu falava duas. Era desse jeito, naturalmente. E assim, isso me ajudou muito a, como é que eu posso dizer, meio que me proteger e criar uma espécie de reputação, assim, de que, ó, fulana pode até falar, mas vai pegar de volta, entendeu? Só que uma situação como essa, você não tá preparado nunca. E eu lembro que foi a primeira viagem que eu fiz. Tipo assim, eu viajei sozinha. E aí fiquei logo no hotel do time e acontece uma coisa dessa, tipo, você tá completamente desarmado com uma situação daquela. Sim, entendeu? com toda certeza. E ainda hoje acontece essas coisas. Não, né? Hoje não, né? Aconteceu 3 casos aí anteriormente que ainda hoje normalizam, né? Colocam a culpa na mulher, como é o caso do Robinho, né? Do Daniel Alves e também do Cuca, Sim. né? Que faz um tempão e ainda hoje aí tá perseverando essas questões que aconteceram. Por que também essa pergunta? Porque das meninas que eu falei aqui, que eu já citei, você é que tem mais a voz ativa na questão muito também de crítica, de aparecer no Instagram. Sim. Por exemplo, todas as minhas são grandes repórteres, né? Grandes ali jornalistas, enfim. Só que não abre aqui o Instagram ou então outro local, ali aquele momento de crítica, né? Aquele Sim. momento de desabafar, como você coloca lá o do Brasil, né? Mas você faz isso. E tá lá o Instagram aberto, tá lá seu direct. Por isso que, então, fica querendo ou não, alvo maior, né? Então a pessoa chegar e falar, não sabe de nada, não sei o quê, e BBB e papapá. Como você falou recentemente que teve críticas no próprio estágio, não foi? Que aconteceu? Assim, eu, dentro do meu Instagram, apesar de que o meu Instagram é aberto, né? Então, Sim. se a pessoa quiser olhar, mesmo não me seguindo, me acompanhando, ela consegue ter acesso ao, tipo, um conteúdo X. Graças a Deus, assim, eu tenho um Instagram o meu Instagram eu criei, assim, no meu entorno, uma comunidade de pessoas que me respeitam muito. Então, assim, eu não sou uma pessoa criticada dentro do meu próprio Instagram. As pessoas dizem que eu não faço um bom trabalho, que eu sou ruim, que eu isso e aquilo. O que é uma coisa que não... Clubista. Que eu estou 100% no risco, né? Sim. A partir do momento que você se expõe, você vai agradar uns exatamente. e desagradar a outros. Mas com relação a isso, assim, eu tenho muita sorte. Não tenho o que falar. Eu acho que tem muito a ver com o fato de que, por mais que eu dê minha opinião, eu tento dar minha opinião de uma forma bem argumentada, embasada, assim, sabe? Só que, evidentemente, a gente não vai agradar todo mundo. Recentemente teve esse caso em relação ao torcedor do Altos, né? Aqui a gente tem poucos clubes, né? E torcedores também que a gente conhece um por um. Isso, E aí a pessoa tem uma cisma específica e aí ela decidiu falar uma determinada situação. Não vou repetir a frase porque é um pouco forte. Mas, de imediato, eu disse assim, meu Deus do céu, como assim? Então, dentro do estádio, pouca gente chega e coou, né? A frase, assim. Aí quem voltou lá pra falar com ele foi o Josiel. O Josiel foi lá onde essa pessoa, aí falou, cara, você pode criticar nosso trabalho, agora você não pode chamar ela desse jeito, tratar ela desse jeito, não sei o que, você não tem esse direito e tal. Aí já criou aquela... E aí, naturalmente, alguns torcedores do Altos que me conhecem já entraram, porque isso foi no Alambrado, aí depois que acaba o jogo o pessoal vai entrando pro campo ali, alguns veio 1, 2, 3, 4, pedir desculpa, dizendo que o fulano, não sei o que, me desculpa, ele se excedeu, bababá. Eu digo, não, quem tem que pedir desculpa não são vocês, não. Quem tem que pedir desculpa é ele, né? Então, beleza, deixei passar no momento ali, na situação, até porque eu ainda estava trabalhando, cansada que eu tava trabalhando desde 8 horas da manhã, já era 10 horas da noite. Meu Deus do céu, a gente aguenta cada coisa nessa vida. Mas, enfim. E aí, quando eu cheguei, no outro dia, fui pensar, eu disse, vamos ver como é que a gente vai agir em relação a isso aqui. Porque, assim, eu realmente não sou uma pessoa de ficar deixando certas coisas passar. Porque eu tenho uma consciência muito tranquila em relação ao trabalho que eu faço, ao tempo que eu faço esse trabalho. Então, eu sei que eu não sou uma pessoa que merece, não que as outras pessoas mereçam, né? Mas ser agredida verbalmente, né? Dessa forma, desrespeitada dessa forma. E a forma como a pessoa fala quando você é mulher é muito distinta de quando ela fala quando você é homem. E isso também, você não agride a jornalista, a repórter, você agride o ser humano, né? Você vai numa coisa que você não conhece, que você não tem nenhuma... A sua intenção é realmente só ofender, então... Não tinha sentido, não tinha lógica, eu peguei e fiz o que eu fiz, falei o que eu falei, porque
você coloca a pessoa no lugar dela, porque chega na pessoa, não adianta. Sim, chega. Chega na pessoa, até porque, volto a dizer, os rostos são conhecidos, conhecidos. são as mesmas pessoas que frequentam o estádio. E, enfim, foi um problema que já está solucionado. Aí você falou no Altos aí, teve uma época que você fazia assessoria do Altos, né? Eu fiz por 4 meses. Foi? Mas aí eu brigava com o Varton todo dia. Aí eu disse, cara, pra não perder a tua amizade, eu vou pedir minha demissão. Então tem a ver com a nossa pergunta, depois do que ele falou, né? Porque a gente lembra que foi pouco tempo, né? Foi pouco tempo. Na época você estava na Cidade Verde, né? Não, ou antes, eu tava na Aldir. Aí você foi pra Cidade Verde logo depois, não foi? Não, Demorou um pouquinho ou não? Demorou. Eu fiz esse trabalho no Altos de 4 meses em 2018. 2018. Faz um tempo já. Aí eu fui pra Cidade Verde em 2021. 2018, pronto. Então a saída foi por esse motivo. Foi. Parece que pra aguentar o VAR tá só o fim mesmo. Cara, ele é muito complicado. Assim, eu e ele, na verdade, a gente brigava porque a gente tem personalidades muito fortes, né, os dois. Então, ele é um cara bem teimoso, né? Tipo, quando ele bota, não, eu quero assim, pode... Ele não abre nem pra um trem. E eu sou do mesmo jeito. Aí tinha muita confusão. Eu lembro de fazer as reuniões lá, todo mundo a galera que tá até hoje, só a macharada lá na casa dele, e eu ia pras reuniões. Às vezes ele me ligava pedindo pra eu vir, sair de Teresina pra acompanhar as reuniões. Eu chegava lá, eu ficava, não pode. Aí eu, não, Varta, assim não vai dar certo, vai dar problema, não sei o quê. E ele, mas eu quero assim, não sei o quê. E ficava... Aí eu digo, não, vou ficar doida, não. Meus cabelos tudo caindo, eu sou muito nova. Mas foi por isso. Tanto é que quando eu fui conversar com ele, ele disse assim, eu já sei o que é. Eu vou aceitar. Mas com o coração partido. Aí eu disse, não, presidente, somos amigos, é melhor assim, né? Porque, enfim, ele é uma pessoa que, como é que eu posso dizer? Eu vivo falando isso, né? Ele é uma pessoa que você pode não questionar, os meios dele são meio complicados, apesar dos resultados, né, serem expressivos, mas os meios que ele utiliza, às vezes, é complicado. Então, foi basicamente por isso. E na época gerou muito problema também, e hoje em dia, eu entendo, acho que faz até sentido, os outros clubes ficaram muito incomodados. Porque, querendo ou não, eu sou uma repórter que convive no dia a dia dos times. Eu vou para os treinos, né? Eu faço viagens, estou nos jogos. Aí você trabalha para um clube e você vai cobrir os outros clubes. É aquela história. Entendi. Não é ilegal, mas é imoral, né? Vamos assim dizer. Você continuou cobrindo pelo dia. Exatamente, porque lá no dia eu era repórter de esportes, mas né? continuou sendo a assessora do Altos. E aí eu fiquei nesse período por um tempo. Claro, assim, que aqui a gente sabe que, dada a realidade, até por uma questão financeira, não tem muito como você fazer certas exigências, né? Mas os clubes começaram a se incomodar e aí eu comecei a pesar isso também, porque, querendo ou não, eu ficava numa situação em que não tinha como eu falar muito das outras equipes, principalmente no sentido de críticas, sendo que eu estava atuando dentro de uma diretamente. Complicado. Então, houve um choque ali, um conflito de interesses, né? E não é um tipo de trabalho também que eu goste muito, né? Me permiti vivenciar essa experiência, até porque o jornalismo, ele tem muitas possibilidades, né? E a assessoria é uma delas. E aí eu não tinha trabalhado ainda diretamente com o clube, eu já tinha trabalhado com outras coisas, né? Assessoria, mas clube não. E aí eu tentei ali, mas eu vi que não é muito minha praia, não. E qual é a sua praia maior? Repórter? Das áreas? Não, assim, o que eu mais gosto de fazer realmente é reportagem. Principalmente, na verdade, eu gosto do ao vivo. O ao vivo é uma coisa que eu me sinto mais à vontade, né? Por incrível que pareça, né? Normalmente é o contrário, né? As pessoas não gostam muito, mas eu gosto muito porque, como eu vim do rádio, eu tenho uma facilidade de improvisação muito boa. E meus melhores pensamentos, as minhas melhores vem no ao vivo, sabe? Eu sou uma pessoa que fica muito leve quando eu tô ao vivo, muito tranquila. Mas assim, eu gosto de fazer tudo, né? Tanto é que eu atuo eu faço rádio, eu escrevo, eu... Tá apresentando agora, né? Eu apresento no lugar do Everton quando ele está, né? Tá doente, tá de férias, né? O backup que a gente chama, né? Mas eu gosto mais dessa parte mesmo de estar ao vivo, eu gosto muito de fazer reportagem também, né? Hoje em dia gosto até mais do que antes, quando eu comecei eu não gostava tanto, hoje em dia eu já gosto bem mais, então acho que é mais isso, né? Essa parte de vídeo, porque com o passar do tempo você vai trabalhando muito, no meu caso que eu me testei em muitas coisas, né? Sempre fiz várias coisas, trabalhei com jornal impresso, aí trabalhei com web, aí trabalhei com rádio. Aí fui pro vídeo, inclusive fui pro vídeo muito forçada, não gostava de fazer televisão de jeito nenhum. Aí
a diretora da UDIA, vai, pode ir, não sei o quê. Aí eu fui. Hoje em dia é a que eu mais gosto de fazer, assim, né? Porque eu percebo que eu me saio bem, né? Entre os produtos finais, todas as prateleiras que eu já ocupei e ocupo, quando eu vejo o produto final, eu vejo que é o melhor. Só falta narrar. Não, Também não dá pra mim, não. também nunca Eu tentei. Já tentei, mas Eu nunca tentei, mas eu acho que não dá pra mim, não. não dá não, né? Tá certo. Vamos lá. Pâmela, são 10 anos, né? Isso. 10 anos. São 10 campeonatos estaduais. É, quase isso. Você viu aí várias coisas no futebol piauiense, Série B, Copa do Nordeste, Série D, Série C. Como é que você avalia o futebol piauiense nesses 10 anos aí? Cara, eu avalio numa frase chamada gasolina e fogo. Eu acho assim que muito complicado defender. Inclusive hoje, eu estava no treino hoje, aí uma pessoa fala, não, cara, não sei o que, não é possível que aceitem os jogos nos estádios assim, assado, não sei o que. Eu digo, o cara tem 10 anos que é desse jeito, como é que não aceita? Exatamente. Claro que aceita. Aí, enfim, por exemplo, essa situação que está acontecendo agora do Deusdete Melo, né? Há 10 anos atrás era do mesmo jeito. Não tem nada de diferente, entendeu? O Lindolfo Monteiro ser crítica nacional, né? Todo ano tem uma situação. Esse ano foi as Poças d'Água. Sim. Antes disso foi o Rafael Sobis, que falou. raçou com todo mundo. O Hector Felipe quebrou o joelho. Todo ano. Gente, desde quando eu, Pamela, comecei a atuar, eu não conheço. Todo ano a gente tem que fazer matéria de campo que tá tudo acabado, né, de crítica de treinador que vem de fora e que fica horrorizado quando vê a realidade daqui. Só muda o CPF, filho, mas todo ano é a mesma coisa, infelizmente, entendeu? É um caminho muito complicado, eu vejo até que tem piorado, né? Se você for avaliar algumas situações, tem piorado bastante. Porque, por exemplo, o caso do Deusdete Melo, em outros tempos eles tinham pelo menos o trabalho ali de, antes de começar o campeonato, fazer essas observações, tentar dar essa maquiada. Agora não, deixaram para em cima. Aí teve que adiar uma rodada. E não sei, houve toda uma pressão externa para que aquilo ali acontecesse. Complicado. Mas é muito complicado. Porque, assim, enquanto o poder público que não fizer o investimento, não vai existir melhora, né? E quanto a própria federação também não entender que o produto dela é o Campeonato Piauiense e que eles precisam investir um dinheiro que eles recebem, porque a CBF repassa valores que não são baixos para as federações. Enquanto não houver aquela coisa de, poxa, vamos organizar isso aqui porque, porra, tá uma merda. Tá uma vergonha nacional. Vamos parar de passar vergonha? Aí vem o poder público, junto com a federação, que são as pessoas que têm recursos e que, teoricamente, sabem quais são os caminhos, o que precisa ser feito para melhorar minimamente. Estou dizendo transformar tudo em arena, não. Sim. Minimamente. Só para diminuir as vergonhas. Dá para fazer. Só que quando você não tem zelo pelo seu produto, você deixa as coisas acontecer do jeito que acontece. Né? Porque o que foi feito lá no Deusdete Melo, caminhão-pipa, trocaram umas fiação. Faltando uma semana do jogo. Mas eu digo já assim, sabia um mês antes que ia jogar lá. Tu pega dinheiro. É trocado de pão para esse povo, é muito pouco dinheiro, entendeu? É uma questão de que realmente ninguém enxerga o esporte como algo que merece ser valorizado, que vai gerar emprego e renda, né? Porque com a coisa funcionando, muitas outras coisas vão funcionando ao redor. Né? Você movimenta muitas outras coisas, mas as pessoas, quem está à frente dentro do esporte aqui, não tem essa percepção, ou pelo menos não consegue passar essa visão para quem deveria resolver o problema. E aí a gente fica nesse mais do mesmo, infelizmente. Enquanto tiverem tratando como realmente uma secretaria, entendeu? Que dá para qualquer pessoa que não tem nada a ver de esporte, não conhece nada de esporte, só visita estádio quando tem evento grande, entendeu? Sim, é verdade. Só visita estádio quando é período eleitoral, essas coisas, não vai pra frente, entendeu? Tem que tratar como o pessoal aí fora trata. Então, nesses teus 10 anos não teve nenhuma evolução, e sim involução. Eu acho que dá pra resumir até dessa forma, né? Se a gente for mesmo bem criterioso, né? Dá pra resolver. Eu acho que a única aspas, assim, de exceção realmente é o Altos, né? Porque o Altos é bem fora da curva pelo que conseguiu fazer, mesmo com toda essa precariedade, mesmo com toda a falta de experiência das pessoas que estão dentro do processo, eles conseguiram muitos resultados expressivos. Porque eu falo de cenário nacional. Porque, para mim, o que aqui dentro, tanto faz.
Não faz muita diferença, o nível aqui é muito baixo, entendeu? O índice técnico de campeonato piauiense é muito baixo. Então... Tem gente que não gosta não, que fala assim, fica com raiva. Não, eu sei. Se tem uma... É só o que tem, é só o que tem. Não, pode falar, mas é uma crítica construtiva da realidade. Não é mentira. É complicado você querer dizer que não é porque, poxa, as pessoas não são bobas, né? Quem assiste, quem acompanha, não precisa tu ter um grande entendimento sobre esporte, sobre futebol, para tu perceber que realmente a gente pratica um suposto futebol por conta dos gramados, por conta da precariedade financeira, por conta da falta de organização. O Campeonato Piauiense, às vezes, tem time que faltando 10 dias, os caras vão começar a treinar. Será que num lugar onde as coisas realmente funcionam, onde o futebol é de verdade, como a gente fala, uma coisa dessa vai acontecer? Não vai, isso daí não é comum, pô. A gente não tem que achar que isso aí é natural, porque não é pra ser. Então, falta muita coisa, eu acho que passa por esse processo do poder público investir, junto com a própria federação também ter um olhar um pouco mais cuidadoso com o produto, e aí vai vindo todo o resto, né? Porque aí a gente já chega na parte dos presidentes dos clubes, que não são preparados para gerir, né? Eles são mandatários, a palavra é essa, né? Eles se acham donos dos clubes enquanto eles estão como gestores à frente. Mas são caras que, se você for olhar, assim, qual a base que eles têm? Ah, porque eu gosto muito de futebol, porque eu era torcedor, porque não sei o quê. Ah, porque o fulano de tal me indicou, porque eu tenho dinheiro para investir. Mas sempre falta alguma coisa, que é o conhecimento realmente sobre o universo do que é o futebol, né? Você vê hoje presidentes que são destaques, os caras são muito diferentes. Você escuta uma entrevista do Marcelo Paes, é impossível tu não aprender alguma coisa. Se ele falar 2 minutos, ele te dá uma aula. Sim, cara, o cara desse é muito diferente. Você vai olhar o currículo dele, o cara estudou tudo que tu imaginar no mundo da bola. Como é que ele não vai dar certo? Entendeu? Sim. Tu pega outros do Bahia, presidente do Bahia, do Vitória. Eu tô falando de fontes aqui perto, né? De times nordestinos, que são nossos vizinhos, que estão em outro... A gente tá num abismo de diferença deles. Então, você olha a postura dos presidentes, o currículo... É diferente demais. É diferente demais. Não tem como a gente comparar, porque... Futebol daqui é uma bolha, né? Eu falo sempre que é uma bolha. Você, por exemplo, vai assistir futebol brasileiro Série A, assistir futebol europeu, aí o cara chega no Lindolfo Monteiro. Rapaz, esse jogo é horrível. Cara, limpa tua mente do que tu viu de futebol e assiste isso aqui. Porque sempre tu vai dizer que tá ruim. Entendeu? Porque... Daí a gente tira o Fortaleza aí brigando por uma liderança do Brasileirão. Do lado aqui. Sampaio Corrêa já bateu na trave aí pra subir pra Série A, né? Agora, infelizmente, desceu pra D, né? O futebol maranhense tem vivido dias difíceis também nesses últimos anos. Esse ano tem sido bem cruel. Mas é exatamente isso. É muito diferente, é muito difícil a gente defender. Até a gente que tá aqui dentro, porque a gente não quer falar mal. A gente trabalha com isso. Exatamente. Mas, infelizmente, não tem outro caminho, né? Porque quando você acompanha como é que tá a realidade dos outros lugares, você fica envergonhado, você fica, meu Deus do céu, quando é que vai chegar a nossa vez? Né? E isso aí influencia em tudo, inclusive em todo mundo que atua dentro da área, porque você não consegue, inclusive, ter uma vitrine nacional se você não tem clubes que conseguem, né, essas vitrines nacionais, né? Porque você depende diretamente das campanhas desses clubes para você fazer o seu trabalho sair da bolha, né? Para você fazer pelo menos uma fissura ali no processo de conseguir levar seu nome um pouco mais longe. Você foi ótimo na sua colocação, porque eu ia chegar nessa pergunta. Só que agora eu já vou colocar. Porque, tipo assim, a gente que trabalha, que faz o futebol piauiense, né? Eu tô há menos tempo, eu tô há 3 anos, 3 temporadas, você tá há 10. Tem gente que tá há 5. Tem gente que tá há 50, Didimo de Castro. Falar aqui umas lendas, né? As 3 lendas pra mim. O Buim, o Didimo de Castro e o Carlos Sádio. São lendas do futebol piauiense que fizeram a sua carreira dentro do futebol piauiense. Aí vem Herbert Henrique, vem outros. Até mesmo meu pai, que é radialista esportivo há mais de 35 anos. Fizeram a carreira aqui. Mas muita gente está chegando agora. Por exemplo, é minha vontade. Eu não digo do Danilo, porque o Danilo é de outra área, mas está aqui na comunicação. Mas eu creio que seja sua vontade também de tentar voar voos maiores, né? Fora daqui. Então você acha que isso acaba atrapalhando? Era a pergunta que eu ia chegar e você já falou. Que acaba atrapalhando essa visibilidade até mesmo onde nós estamos inseridos, né? Isso porque, tipo assim, eu sei que não tem muitos, tá? Porque quando você vai para Sul e Sudeste, você vai competir com os que já estão lá, que eles já estão muito bem preparados, né? Sim. E os exemplos que eu consigo citar aqui bem rápido é o André Galindo, né? Que ele é pernambucano. Sim. O Bruno Formiga, que é cearense.
e a Clara Buquerque, que está também no TNT, que ela é baiana. São os exemplos que eu consigo citar aqui bem rápido de nordestinos que estão aí, né, em grandes meios, né? O André Galinho foi muito tempo da Globo, e o Bruno Formiga e a Clara Albuquerque na TNT. Então você tem essa vontade, mensura isso, mas vê essa que acaba atrapalhando. Por exemplo, você chegou a trabalhar naquele jogo do Flamengo pela Amazon, né? Sim. Você foi representante aqui. Então você vê isso, como é a sua visão em relação a isso? Eu tenho certeza que dificulta muito, né? Porque assim, o nosso trabalho ele precisa ser visto, Sim. né? É o que não é visto nem é lembrado, né? Chegar até essas pessoas, né? Sim. Claro assim, que hoje em dia, com a globalização, você tem um facilitador de que o seu trabalho consiga sair um pouco mais dessa esfera Piauí. Sim. Mas para que esse trabalho seja atrativo, normalmente tem que ter um assunto atrativo. Sim. Né? Tipo assim, um cara que tá, sei lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, ele vai assistir uma menina falando da Série B do Campeonato Piauiense? Pode até ser que aconteça, mas a probabilidade é muito pequena. Então, assim, por mais que a pessoa veja assim, pô, a menina desenrolada, né? Sim. Fala bem, vamos ver, poxa, faz matéria boa, não. Mas o assunto em si, ele é muito específico, né? Claro, a gente pode também buscar assuntos nacionais, claro. Mas aí a gente já vai concorrer com mais gente. Exatamente. Com pessoas que estão lá e que têm mais crédito para falar sobre determinados assuntos. Exatamente. Esse assunto, por exemplo, esse ponto que você citou, por exemplo, da Amazon, foi uma coisa que me deu a clareza do quanto eu tenho potencial para estar em vários outros lugares. Porque esse jogo foi uma loucura. Foi uma loucura esse jogo, assim. Depois que acabou o jogo, que meu celular voltou a funcionar, porque dentro do Albertão, na caixa de concreto, com 25 mil pessoas, não tem sinal que funcione. Eu fiquei, meu Deus do céu, que loucura foi essa? Porque, assim, as pessoas ficaram muito impressionadas com o meu trabalho. Porque são pessoas que naturalmente não consomem o meu trabalho, né? A gente era um jogo com Casimiro Miguel, Thiago Life e a torcida do Flamengo. Ou seja, você uniu tantas grandes forças. E aí foi uma loucura, as pessoas... Só que assim, é um trabalho que eu realizo naturalmente aqui há anos. Mas como ele não ultrapassa esse lugar com muita frequência, sim, as pessoas ficaram, meu Deus, que menina, não sei o que, poxa, muito boa, fala bem, bababá, não sei o que, o time dela é ótimo, ela é muito leve, é engraçada, não, mas tem informação e não sei o que. Só que é isso, se você não tiver essas oportunidades... Para por aí, né? Se você não tiver essas oportunidades através do que é construído dentro do Estado, fica muito difícil. A gente tem muita gente boa aqui, sim, entendeu? Mas essas pessoas poucas vezes estão no cenário nacional, porque depende diretamente dos clubes. É só você olhar, muitas pessoas que hoje estão toda hora em programas nacionais e até internacionais que eu conheço do jornalismo cearense. Eu acompanhei desde o começo, eles vinham cobrir jogo aqui, quando o Fortaleza estava na Série C, quando o Ceará passou muito tempo na Série B, que ainda não está, né? Tá. Eles vinham, hoje em dia essa galera, filho, já foi, meteu o pé, tá muito longe, porque os times permitem, né? Sim. Poxa, tem uma repórter deles que botou uma matéria no Jornal Nacional semana passada, a Raíssa Martins. A Raíssa é muito fera. Falei com ela quando ela estava aqui agora no Fortaleza. Pois é. Do Aves Mares, ela. Pois é, ela botou uma matéria no Jornal Nacional. Por quê? Porque o Fortaleza é líder da Série A, filho. Tem assunto. Não tem como não falar deles, entendeu? Realmente. Então, assim, a pessoa vai tendo oportunidade, você vai se destacando natural. Se você for bom, talentoso, somado a essa oportunidade, você vai embora, entendeu? E aí a gente fica muito amarrado a isso, claro. Volto a dizer, hoje em dia já está bem mais fácil de você conseguir ultrapassar esses limites por conta da globalização. Você vai fazendo seu trabalho e a coisa vai indo mais embora. Mas ainda existe essa trava, né? Isso é fato. Falando em trabalho, em potência e em apostas, o Capo tá chegando aí, né? Chegou aí com um projeto audacioso, segundo informações, né? Investimento lá em cima. Né, contratando artilheiro, vice-artilheiro de Campeonato Piauiense. O que é que tu acha desse trabalho aí? Vai ser fogo de palha? Vai continuar? Né? Porque tem um Fluminense da vida. Não, o Fluminense eu nunca me iludi, mas enfim, não vou entrar nessa vereda. Eu também nunca me iludi não, viu? Não, nunca me iludi. Agora sim, o Atlético Piauiense, como todo clube aqui do Piauí, quando começa, né, tem aquela coisa, aquela pompa toda, mas eles realmente têm um diferencial de estarem com o cascalho, né, com a bala na agulha.
faz toda a diferença. Eles montaram um time de Série B de Piauiense que junta acho que a folha do Altos e do River desse ano, eles guardaram no bolso, né? Sim. Na brincadeira. Se manter esse nível aí, né, conseguindo dar liga como vem sendo, né, eu acho que tem como funcionar assim. Claro, eu acho que o Atlético Piauiense tem um ponto que eu achei positivo, que é o fato deles terem contratado uma comissão técnica que realmente entende de bola, né? Por exemplo, eles foram buscar nomes que estavam atuando já em outros lugares, que já têm uma experiência prévia. Eles não quiseram se montar, como aconteceu com alguns times aqui. A gente tem dinheiro. Não, pois traz bem aqui meu irmão, meu primo, meu irmão. Sim, sim. E não adianta, que eles não vão saber contratar, fazer time, né? Só que tem a inexperiência do presidente ainda, né? Se ele for um cara que tenha a humildade e a expertise de ouvir pessoas certas, de buscar beber em fontes onde as coisas funcionam, né? Inclusive, já digo, não adianta querer se aconselhar com os caras que são presidente aqui. Pra onde é que esses caras foram? Sim. Né? Então, tem que buscar em fontes onde a coisa funciona para ir aprendendo. Ele tá entrando, ele é advogado. Ele não tem nada a ver com bola. Ele tá tentando, se arriscando. E eu acho que ele já começou muito bem, né? Começando volto a dizer, com essa montagem em que ele buscou nomes que já têm uma experiência, tanto de treinador, como de gerente, como de analista de desempenho, montou uma comissão mesmo de verdade, bem numerosa, para a galera poder trabalhar bem no dia a dia. E por hora tem funcionado, né? O professor o Austin, junto com o Gilmar, que montou um elenco muito galáctico, mas tá dando certo, né? Então não adianta a gente, por hora, 2 jogos, né? 2 vitórias até agora, né? Vamos ver aí no decorrer da competição, mas deu para perceber que é um time que deu uma liga já interessante. E eles conseguindo manter esse tipo de padrão e acho que a presidência buscando ficar imersa, né, nesse mundo do futebol, para poder absorver informação, entender como é que a coisa funciona. Porque o dinheiro, ele é fundamental, mas, sim, com certeza. Mas o futebol, ele não tem receita de bolo. Tu pode ser trilionário, mas se tu não souber contratar, se tu não souber gerir ambiente, se tu não souber muita coisa, acontece internamente, a coisa não funciona. É impressionante. E a gente tá tendo esse exemplo, né? Vamos já chegar aí. Porque o Retrô, por exemplo, foi subir agora. Sim. E é um time que sempre teve um dinheiro colossal. Tipo assim, eu lembro que 2017, cobrindo Série D, eu cheguei aí pro CT do Retrô 2017. Os caras têm um CT que primeiro mundo, né? 6 campos na época e eles estavam fazendo mais. É loucura a estrutura que eles têm. Ah, você já foi lá? Já fui lá. A primeira vez que eu fui lá foi em 2017, aí depois fui em 2019 e eles não paravam de aumentar, de ampliar, é uma coisa de louco. O prédio que eles têm de presidência é tipo time de Série A, tem time de Série B que não tem um prédio, uma estrutura física daquela. Mas o time, sofreu pra caramba pra conseguir subir de divisão. Foi conseguir esse ano, depois de 4 anos, né? Conseguiu ali 2 vice-campeonatos pernambucanos, muito na marra, sempre caindo os times de camisa, isso aí tudo bem, é compreensível, mas não tem receita de bolo futebol. Agora, você tendo dinheiro, é 70% do caminho pavimentado. Tem um jogador daqui que jogou lá, né? No Retrô? Que tá no O CAP. Rômulo, tá falando? Tá O João Guilherme. João Guilherme já passou pelo Retrô, tá no CAP. Ele é irmão do Gélis, filho do Baixinho. O João Guilherme. Tá lá. E teve outros jogadores que passaram. Hoje tem lá o Rômulo e também o Jonas. 2 piauienses lá no Retrô. Né? Eu comparo muito com o Retrô, o CAP. Não sei se vai chegar e tudo mais, mas tem chão ainda. Ainda tem muito chão. Pamela, você tá vendo... Eu tô notando isso, tá? Já falei isso. Não vou falar assim porque a galera não gosta muito. Um certo ciúme da imprensa em cima do CAP, eu tô vendo. Já tem gente que falou pra mim, rapaz, esse dinheiro tinha que ser investido num time tradicional. O CAP não tem nem torcida ainda. Não, no dia que saiu a licitação, eles ganharam uma licitação, uma coisa legal, uma coisa de papel, né? Da Solatio, que é uma empresa do hidrogênio verde, e eles vão investir apenas 8 milhões no CAP nos próximos anos. 8 milhões! Aí, tipo assim, claro que causou um ciúme colossal, né? Inclusive, eu recebi ligação de presidente de time. É absurdo. Sim. E não sei o quê. Aí eu disse, mas como assim? Eles acharam dinheiro no chão? Foi? Como é que foi? Aí eu fui atrás de saber da história. Não, foi um dinheiro legal. Eles ganharam de forma... Ganharam, não. Receberam de forma... Vão receber, né? Porque, pelo que eu entendi, não é pegar assim, pega 8 milhões, bufo, não vai ser isso. É paulatino, vai dar um pouquinho e tal.
E aí, claro, gera o ciúme. Assim como gerou o Fluminense, né? Quando o Fluminense como surgiu, todo mundo em torno, aquela coisa de, é o time que vai subir daqui 6 anos, daqui 6 anos estaremos na Série A, nananã, e a galera, tipo assim, começa a se movimentar muito em torno da equipe, né? O CAP tem outras questões, né, também, a gente sabe que tem questões políticas, tem o financeiro, tudo isso aí gera atrativos, né? Faz com que exista um entorno maior de pessoas. Porém, o fato de ser um novo clube que está sendo apontado como uma esperança para ser a salvação da lavoura da gente, e nós, coitados, sem ter nada a nos apegar, Exatamente. a gente vai lá e se abraça. Exatamente. Mas, assim, com brincadeiras à parte, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Com o fato de que quem está mais próximo, vendo o processo também acontecer, eu estou achando que o trabalho está sendo muito bem organizado, que é uma coisa que normalmente a gente já não tem aqui. Verdade. Entendeu? Verdade. A gente já não tem um trabalho organizado. Desde a estrutura básica para os atletas ficarem, desde passando por uma estrutura no sentido de, sei lá, recuperação, de fisioterapia, coisas muito simples, mas aqui não funciona. É impressionante como eles não conseguem fazer o feijão com arroz. E aí eles estão conseguindo fazer, e é porque eles não têm uma estrutura física. Aí, paralelo a isso, eu já soube que eles já estão construindo um CT, já tem um local, a coisa já começou. Eles já construíram um centro administrativo, já abriram loja, já fizeram uma coisa. Ou seja, tudo... porque tem dinheiro. Não tenho nada a ver com isso, o dinheiro deles não é meu. O dinheiro deles é deles e eles estão usando o dinheiro para construir estrutura física. Eles já têm um ônibus, uma coisa absurda. Uma van. 2 vans. Então, assim, ou seja, não, aparentemente, eles estão investindo de fato para se transformarem em um clube profissional no futebol, entendeu? E isso aí faz diferença, porque aqui poxa, tem time que pega numa bolada de dinheiro. Não tem nada. Nada, não tem. Cadê o dinheiro que tava aqui? O quadro fantástico. Né? Tipo, não tem um pau pra tanger um gato, como diz a história. Aí o outro chega, porque ele tem muito dinheiro. Pois é, mas tu já teve um momento, cadê? Por que tu não fez? Exatamente. Aí, tipo assim, as pessoas querem muito apontar o dedo pro outro quando o outro tá na boa situação. E colocar teorias da conspiração, né? Mas tipo, poxa, eles estão fazendo, dentro do que eles têm hoje atualmente de realidade, de investimento, se você tem o dinheiro, o que você precisa? Não, tem que ter um ônibus, tem que ter uma van, tem que fazer um CT, tem que abrir uma loja, tem que... Pois pronto, os caras estão se movimentando. O dinheiro está indo para investimento por hora. Entendeu? Exatamente. Eles estão fornecendo o básico para os atletas se sentirem bem e fazer o que sabe de melhor, né? Que é jogar bola. E eles subindo, eu já soube aí que a porrada vai ser grande. O bicho tá grande. E tem que cutucar realmente esses times daqui, os mais tradicionais. Porque vai forçar um movimento. Exatamente. Tu tá entendendo? É que nem, quando um ano antes do Alto subir, que o Alto subiu 20 para 21 ali, né? Porque foi a pandemia e tal. O ano anterior, o Varton pegou e gastou uma nota, ele montou o time aí de 300 mil reais a folha. Rapaz, o River, o Parnaíba, o 4 de julho, os caras ficaram tudo louco. Mas eles tinham que tentar se mexer, pedir dinheiro pra agiota, dar um jeito. Pra poder montar um parecido, pelo menos, porque senão ia ficar pra trás. Quando eles porque o River e o Altos, até esse ano, eram quem mandavam em como seria o nível do campeonato. Sim. Se o River e o Altos investissem pouco, todo mundo investia pouco. A partir do ano que vem, com o CAP e talvez o Piauí subindo, já vai ter mais gente mandando. Exatamente. Tu tá entendendo? Sim. Porque, querendo ou não, você nivela como é que vai estar a competição. Porque se você tem mais dinheiro e decide investir mais, porque assim, às vezes o Altos tinha o dinheiro, mas o Varto não investia tanto. Por exemplo, esse ano agora. Tinha as cotas, né? E não fez um time... Mas ele não pegou ele segurou o dinheiro. Então, o Flávio Araújo teve que montar o time dos jogadores dele, dos caras, raça, coração, menino novo. Guerreirinho. Né, e tal. Funcionou. Mas, o que aconteceu? Olha o índice técnico do campeonato. Olha o nível que estava o campeonato. O River também não exagerou muito. Depois que terminou o Piauiense, que a vaga já estava indo pro brejo, né? Eles decidiram fazer um resgate ali, mas já era tarde. E aí virou uma zorra. Mas é só você olhar o nível que estava, tanto no ano passado como no ano retrasado. Eu acho que o River não gastou tanto, mas investiu bem. As contratações do River para esse ano eu achei muito boas. O treinador que veio primeiro que Fernando... o Fabiano Soares. O primeiro que veio, né? Foi o Fabiano. Que era o Piauiense e Fabiano. Isso. Eu achava ele muito bom.
Treinador muito bom. Só que aí teve Só aquela que queda aí, pro Ipiranga que acabou justamente. pegando. Não tiveram muita paciência com ele, Isso, né? não tinha Mas- paciência. Mas, enfim. E falando em River, só a última aqui pra deixar. Eu teria vergonha se eu fosse dirigente do River hoje e um time que tem 2 jogos de vida como profissional, tem uma loja daquela, numa grande localização, uma loja de primeiro mundo, e o River não tem um quiosque no shopping. Só pra finalizar. Complicado, não dá pra justificar, não. Filho. É difícil. Mas é porque lá no Rio, a confusão é grande. É tanta gente. Eu nunca vi um lugar que tem tanta gente querendo ser dono. E é porque só tem problema, dívida. Pois é. Mas enfim. É o maior time do estado, maior torcida, mas tem Sim. que melhorar muita coisa. E agora, vendo o Cap fazendo isso, tem que tentar se inspirar e ir atrás dos caras. Eu acho que eles já estão começando a se movimentar. Tem que movimentar, É cara. porque esse ciúme gera muita falação, mas assim, Exatamente. se você for uma pessoa que tem um mínimo de, sei lá, bom senso, você vai ficar, pô, a gente não tem como ficar pra trás pra essa galera que acabou de chegar, entendeu? Apesar de que lá no River tudo é mais complicado de ser feito por conta de todo esse interno, né? A parte política do River, meu Deus do céu, é uma zorra, é um caos. É gente que tá há muito tempo. Tipo, antes de eu entrar, já era a mesma galera, querendo as mesmas coisas, brigando, oposição, situação, não sei o quê. E E não aí, sai do lugar, né? e aí, quando tem muita gente, aí que fica difícil mesmo de você conseguir chegar a denominadores comuns, né? E aí eu até comparo com tipo, quando você tem dinheiro, né? Quando tem cota. É um cano que tem muitas vazões. Quando chega lá no final, não tem mais nada, filho. O dinheiro vai ficando todo no caminho, infelizmente. É pra que escândalo pior do que teve que fazer um boletim de ocorrência porque Foi agora, né? né, o patrocinador X pegou o dinheiro, E sumiu. pagou a dívida que não Umas era pra porra- ter pago. Não era pra ter pago essa dívida agora, não, rapaz. Essa daí deixa, o dinheiro é outra O dinheiro é coisa. outra Gente, é coisa. umas coisas assim. Deixa essa conta aí pra frente. E essa Série B do Piauiense aí, como é que você tá? Como é que você avalia? Não, eu tô É achando. do Cap. Aí, rapaz, que é isso, eu tenho tempo de jogo pela frente. Assim, é uma competição que tá interessante pelo fato de ter 5 equipes, né? Nunca tinha acompanhado uma Série B aqui com 5 equipes, sempre são 3 equipes, 4 equipes no máximo. O CAP, junto com o Piauí, eles elevaram muito a régua, né? De investimento. Aumentaram muito a régua por conta do nível de investimento. O Atlético Piauiense, né, o CAP, conseguindo dar retorno e o Piauí Ainda não, né? até então não. Tanto é que o treinador, né, já aconteceu a troca, que eu acho que era um caminho natural, né, infelizmente, porque pelo o investimento que foi dado, o tempo de trabalho, o nível de elenco, você justificar 3 empates e o pior, 3 más atuações, porque Sim. pra mim o que pesa não é só o resultado, é o time não conseguir Jogar. jogar, é um time inofensivo, né? Eu falava, Sim. velho, um time inofensivo. Como é que você vai ganhar jogo se você não consegue fazer gol? Sim. É o princípio básico, Então, houve essa troca, no Piauí não deu certo ainda, né? Mas eles contrataram mais gente, abriram mais o cofre. Sim. Jogador que estava jogando Série C de Campeonato Brasileiro, então a gente está falando de atletas que têm um salário razoável para aceitar vir para cá jogar. Série B do Piauiense. Talvez 6 não, já foram 3, então no caso deles são somente 5 partidas, dependendo. Mas se for pra final é 6, né? Se for pra final. Que tem mais um jogo, final é jogo único, né? Isso. Vamos dizer 6 jogos, Sim. né? Não é No tanto. máximo 6. Então, o cara vir para um jogo, para um time dessa situação, jogando depois de uma série C, depois de ter jogado uma série C, ele não vem para ganhar pouco. Pelo que você viu já, quem são seus favoritos? O meu, que eu acho que tivesse apostar hoje, Atlético Piauiense e Caiçara. Cara, eu também. Cara, o Caiçara tá Gostei. jogando um futebol, Gostei. assim, muito interessante. Eu lembro que no primeiro Gostei dos jogo 2 jogos do eu fiz Caiçara. questão de comentar, né, que... Claro, eles usaram uma receita pronta, né? Eles pegaram atletas que estavam disputando uma competição até outro dia, Sim. que são os meninos do Quixadá e do Crato, e alguns do Atlético Cearense. Botaram pra jogar junto, os caras já jogavam junto, aí ficou fácil. Foi só mesmo fácil assim, abre aspas, Sim. né? Mas facilitou o processo, a parte do Entrosamento, entrosamento, o ritmo sim, de sim. jogo. Foi inteligente essa parte. Ultrapassaram esse problema aí. Quando você assiste o jogo, os caras acham a bola, né? Tocam um no outro, tocam pro outro ali, faz 1, 2, 3, 4, 5, rapidinho. Coisa que, tipo, numa série D de brasileiro, você não via a jogada vi. construída, trabalhada, É. passando nos pés. Até porque os campos daqui não ajudam, né? Não dá pra Mas mesmo assim, fazer eles um- conseguiram fazer esse milagre. Então, eles, junto com o Atlético Piauiense, que pra mim tá bem à frente, Sim, né? sim. Pra mim, o Piauí... Se encaixar essas contratações, se né? não acordar, É. vai de berço. E o Flamengo, hein? O Flamengo entrou com o que tinha, né? É uma surpresa positiva, na minha opinião. O Felipe ainda tá conseguindo fazer Sim. muito, né? Porque realmente um elenco muito enxuto.
muito limitado, né? Querendo ou não, o tempo de trabalho curtíssimo. Muitos garotos. As dificuldades internas muito grandes, né? Pouco dinheiro, pouco recurso. Você chega lá no treino do Flamengo, meu Deus do céu. Faz pena ver assim, as coisas, faltando uma coisa, faltando outra. Tem dia que falta um short, uma camisa para mim treinar. É uma coisa assim, lá é precarização total. Então, infelizmente, né? Pra Madrid tava melhor. Não faltava, né? Eu sei que lá é complicado. E o Comercial, que também fez um bom jogo, né? O primeiro jogo. Sim, só que só fez assim, um jogo até só agora. fez um jogo, mas fez um bom jogo. Tá sendo gravado esse podcast, só foi um jogo do Comercial. É verdade, é verdade. Não, hoje, né? Hoje, mas eles, como tem clássico aí no meio da semana, final de semana já joga de novo, mas enfim, eles fizeram somente um jogo e deu até um trabalho grande pro Piauí, né? Foi uma surpresa, né? Eles perderam o jogo porque o árbitro decidiu ajudar o Piauí. Que é isso, rapaz. Deu problema isso aí, pô. Deu problema. Teve até um rapaz que teve que se retratar. Foi. E foi. Você viu? E foi esse. Você é um comentarista aí da TV Santos. Teve que se retratar porque falou da arbitragem. Meu Deus do céu. Não foi eu, não. Foi não, foi Foi não, foi Foi não. quem? Hã? Foi o Edmar. Foi? Edmar, comentarista da TV Santos, trabalha lá com meu pai. Ele exagerou um pouquinho, tá? Exagerou um pouquinho. Sim, ele exagerou. Ladrão? Não, só não falou isso aí, mas falou que o árbitro tava com a camisa do Piauí por baixo. Falou. Aí foi se retratar no outro jogo, disse que exagerou. Também acho que não foi pênalti. Enfim, Não. mas eu tenho que falar da idoneidade do árbitro, né? Eu acho que ele errou. Acho também que não foi pênalti. Aqui eu falo isso direto, gente, não é uma questão deles, porque eles torcem pro time. Que a galera gosta muito de falar essa teoria da conspiração, né? Eu não consigo achar isso, assim, pelo tempo que eu acompanho o futebol aqui, eu acho que infelizmente é uma falta de competência, né? Como eles erram porque infelizmente, tanto é que eles erram para todos os lados. Pros que as pessoas dizem que é os favoritos, pros que as pessoas dizem que são os coitados, todo mundo é vítima em algum momento. Então, assim, como justificar que isso é uma intenção de puxar para um para outro? Eu acho que é mesmo a realidade até da arbitragem do Brasil, né? Sim, a gente está sim. sempre falando de erros de arbitragem, claro que Série A, com quando VAR. você vai descendo, né, as praças esportivas, Exatamente. não tem como a gente ter um produto acima do que é produzido no país todo se nós somos uma praça desportiva fraca. É natural que seja desse jeito, infelizmente, né? Verdade, verdade. Então, assim, eu acredito mais nisso. Eu ainda não chego a acreditar que é uma preferência por A ou B. Eu também não. Prefiro, inclusive, não acreditar. Sim, sim. Mas é em todo lugar. Todo lugar. É, todo Esse aqui esporte, já falou né? demais, Ah, menino, teve da T-Liga. Falou em D-Liga aí. No futsal, por que é que tu nunca comentou? Foi só o ano passado? Vocês não... Não, assim, o Darlan até chegou a me fazer alguns convites, né? Assim, antes mesmo da parceria com a Cidade Verde. Que a gente viu que você postava muito sobre resenha e tudo, né? Aí, tipo, ele chegou a convidar e tal. Só que meu horário ruim, porque a D-Liga quase sempre acontece no mesmo dia que vai ter jogo Sim. do Piauiense ou de alguma outra competição. Aí não batia muito, acabou que não andou, assim. Mas é só por isso, não tem nenhum motivo, assim, específico, não. E também... É uma modalidade que eu acompanhava times em específico, né? Eu acompanhava a modalidade de modo Sim. geral. Aí depois de um tempo eu comecei a acompanhar um pouco mais amplo, né? Porque o próprio resenha se destacando muito, Sim. você naturalmente começa a acompanhar outros clubes, mas não tinha nenhuma questão assim específica, não. Nada entrou mesmo, né? Entendi. É mais organizado que o Piauiense. Não, É. muito mais, tá doido? Cara, eu comecei a me apaixonar pelo futebol 7 por isso, pela organização, porque eu me sentia protagonista, é o que falta no futebol piauiense, né? Por exemplo, a gente nunca viu um time piauiense ser protagonista no Nordeste, no futebol, nunca viu. Mas no futebol 7, No a país, gente, né? a gente tem um Resenha sendo tinha, né? Tinha. O Resenha sendo protagonista no país, o Bendito foi vice-campeão ano passado do Nordeste, agora é atual campeão, tá trazendo muita gente aí, né? Pra tentar ganhar essa Liga Fut 7. Baixou o resenha, tá gastando. Exatamente. Mas é um esporte que a D-Liga deixa saudade, eu Ah. acho, né? Importante, né? Você também falando isso, né, Danilo? Mas eu gostava. eu reclamava, mas eu gostava. Ele é o famoso ruim com ela, pior sem ela. É, desse jeito. Exatamente. Eu só não participei da primeira. Só na primeira. 9 anos de 9 T-Liga. anos de Liga. 9 anos de T-Liga. Sendo jogador, técnico. Né? Eu só virei técnico porque eu machuquei. E foi bom técnico, né? Perdi 2 vezes na quarta de final, nos pênaltis, já 2 vezes. Isso aí. Sofrido. Como vendeu caro. E perdemos gol pra caramba nos 2 jogos. Tu lembra? Lembro. Pois é, contra o Potência as 2 vezes. Pois Meu é, Deus, complicado, horrível. complicado.
um trauma latente. É. Deu pra pensar que a cara dele... Já que ele falou assim, ficou... A cara dele, assim, um trauma meu. Bebeu até água. Porque eu não joguei nenhum dos 2 jogos. Oh, meu Deus. Entendeu? Os 2 jogos eu tava... Um Desabafo. tava suspenso e outro machucado. Desabafo. E aí, essa pergunta aí da caixinha polêmica, vai fazer? Vou fazer. Vai fazer. A Vou mais fazer. polêmica agora, tá finalizando. Vamos lá. Você sabe, né, que a gente abriu a caixinha de Caixinha. perguntas, Sim, né? sim. Teve uma polêmica e uma boa. A boa eu vou deixar pro final, tá? Beleza. Vamos Pode essa aqui. colocar. Beleza. Não vou falar quem Não, mandou, então precisa. tá? É pra eu não alimentar essa raiva. Costumo falar que no jornalismo esportivo piauiense existe uma rivalidade feminina. Como você enxerga esse cenário? Para você, existe ou é apenas uma forma de tentar inserir essa rivalidade nas conquistas femininas por espaço na profissão? Essa pergunta, ela tem uma questão social, né? Vamos voltar mais. Porque, assim, nós mulheres somos criadas naturalmente para competir uma com as outras, né? Diferente de vocês homens, né? Até porque os espaços são menores. Sim, sim. E são como se fossem espaços direcionados para a mulher, né? Ah, tem uma As cota... cotas, né? Tipo Como se fossem isso. cotas. Então, assim, até de forma involuntária, às vezes você acaba meio que criando essa possível rivalidade. Aqui eu não acho que tem tanto, né? Tanto é que nós somos muitas e a gente... Tem espaço, né? E a gente geralmente é bem unida, assim, a gente é bem próxima. Claro, nem todo mundo é minha amiga de trança e cocó, mas a gente tem uma relação ok e tal. A diferença tá ali pelos veículos, né? Cada uma tá no seu veículo e tal. A gente é mais próxima de algumas pessoas e de outras nem tanto. Mas aqui eu não acho que existe essa mega rivalidade, assim. Mas eu acho que existe uma questão social, né? Você naturalmente acha que tem, sei lá, 10 pessoas atuando. Eu digo falando de repórter, tá? Sim. Diretamente. Porque tem apresentador, tem produção, tem muita gente dentro do processo. E aí você meio que olha mais, direciona mais as mulheres com as mulheres, né? E é uma questão que as próprias pessoas alimentam. Às vezes quem tá acima, como seu chefe, né? Se ele vai te substituir, ele não bota um homem, ele bota outra mulher. Aí você já cria naturalmente Oxe, por que você fica, mas por que tem que ser desse jeito? Entendi. Né? Se tem 4 pessoas, 2 homens, 2 mulheres, na hora de fazer a troca, não, só troca se for mulher com a mulher, não sei o quê. Uhum. Essas coisinhas, assim, né, que eu acho que as pessoas fazem de forma até involuntária e tem essa questão muito social, né? Nós fomos criadas, infelizmente, para competir umas com as outras. Os espaços são poucos e aí eu acho que isso meio que acaba indo para todos os ambientes, não só no jornalismo esportivo, sabe? Eu acho que isso acontece em todos os lugares. Mas aqui dentro eu não vejo muito isso, não. Muito pelo contrário, assim. Principalmente no começo, que eram muitas... No começo tinha mais, quando eu comecei a trabalhar, tinha mais mulher do que tem hoje, entendeu? E eu lembro que a gente era uma panela, filho, daquelas horrível. Uma panela fechada mesmo. A gente se ajudava muito, porque a gente passava por muita situação, assim, tipo, eu já tive colega minha que saiu de treino chorando, porque ouviu uma gracinha. Eu já tive amiga minha que largou, porque disse, cara, eu não tenho condição de todo dia sair da minha casa sabendo que eu vou ter, que eu vi uma piada, que ser descredibilizada, de ter meu trabalho colocado à prova, por absolutamente, pelo fato de eu ser mulher. Isso aí, pra mim, não tem como eu lidar com isso, vou fazer outra coisa. Eu tenho, tipo assim, tem vários casos, entendeu? Então, a gente se ajudava muito, né? Se escutava, se defendia, né? Então, no começo que tinha mais meninas ainda, e nós todas éramos muito verdes, vamos assim dizer, porque foi uma fase ali que, sei lá, tipo, a Neila tinha uns 3 anos trabalhando, 4 anos, eu tinha acabado de entrar. Aí a Naira também tinha mais ou menos esse período, aí tinha a Rayara que tinha acabado de entrar, aí a própria Jade que também tinha acabado de entrar, a Manu que já tinha um pouquinho mais... A gente ficava meio que protegendo, cuidando uma da outra ali, se ajudando em alguma situação que acontecia diferente, entendeu? Porque a gente só tinha uma outra mesmo, né? Hoje em dia é mais comum você ter, sei lá, uma nutricionista, uma fisioterapeuta, tem mais mulheres em outras funções. Antes não tinha de jeito nenhum, entendeu? O que tinha era a gente. Então, a gente não tinha isso, né? Se indicava uma pelas vagas das coisas da outra, apareceu vaga não sei aonde, vai lá. Né? E na medida do possível, até hoje, a gente tem esse tipo de relação, né? Naturalmente. Inclusive, tem um caso horrível, né? Que aconteceu com a Emanuele, né? Que foi o que... E depois daquilo, eu nunca mais vi, assim, ela trabalhando por aqui. Foi aquilo realmente o estopim pra ela não ter ficado mais não, assim, por aqui? A Manu, ela também entrou num relacionamento com uma pessoa de fora e ela acabou se mudando, né? Entendi. Aí depois ela voltou, aí depois foi embora de novo.
Aí ela acabava tendo cortes ali. Ela voltava a trabalhar, aí tinha que ir embora. Tinha que ir embora, Aí né? voltava, aí tinha que procurar de novo. Hoje ela tá trabalhando na área hoje? Não, tá Não, não. né? Ela até voltou pra cá, pra Teresina, mas ela não tá mais atuando na área, não. Mas aquela situação dela foi uma das situações também que eu arrumei muito problema, né? Porque eu também fui pra rede social, nossa, acabei com tudo. Fiz um terrorismo, porque foi absurdo aquilo ali. Absurdo, absurdo. Foi no Filipão, né? Foi. Quando o Filipão ainda era estágio. Uma frase bem interessante. Um dia já foi, fica esse questionamento. Mas enfim, hoje em dia que não é mesmo, né? Exatamente. Essa é a certeza. E dependendo do resultado da eleição, vai ficar 8 anos fechado. É complicado. Depois tenta caçar fazer outra coisa lá, né? 8 anos sem estágio fechado. Aí vai ter mais vocês fazendo no muro, que hoje em dia já tá na metade, é questão de tempo. Eu já falei até com o pessoal lá do Altos que se ganhar a eleição, ele não vai jogar a primeira fase do Piauiense lá. Não tem como. Não vai dar tempo de achar laudo, não vai dar tempo de ajeitar aquilo ali. São 4 anos fechados, pô. O negócio lá deve estar desesperador, o negócio lá. Exatamente. Complicado. E tem uma pergunta, tem uma repórter legal aí? Tem um aqui, Tem um aqui é um também. abraço pra ela. É o mesmo ou não? É não. Manda um beijo pra você, feliz demais por você. É a Ana Tutela, você conhece? Não. Pois é, sua filha. Muito E- obrigada. E finalizando, passa rápido, né? Passa rápido. Tem aqui no meu Instagram, você até já perguntou, já respondeu. O que mais motivou a entrar na área do jornalismo, e ainda mais na área de esporte, na verdade, para a paixão pro futebol. E vou colocar um adendo aqui nessa pergunta. Qual a sua maior inspiração? Dentre tantas jornalistas, né? Muitos feras que a gente tem, Fernanda Gentil, Renata Fã, né? Foi uma das primeiras aí. Entre outras, né? Qual foi a sua grande inspiração aí no jornalismo esportivo feminino e também em geral? Assim, eu tenho muitas inspirações até hoje, né? Porque assim, eu acompanho o trabalho de muita gente, né? Uma das coisas que eu nunca parei de fazer, eu tento estar sempre estudando, acompanhando o trabalho, principalmente de pessoas que estão fora, né? Que é um dos meus objetivos, né? Eu quero conseguir ter essa oportunidade de, pelo menos, me testar, né? Em outros lugares, em outras praças. Mas, é como você falou, Fernanda Gentil, Carol Barcelos, né? Esses nomes que são muito... Hoje a Karine, né? Que é uma... Tipo, além de tudo, tem aquela coisa da representatividade, a mulher negra e tal, aquela coisa toda que hoje em dia faz... A gente tem que ter esse lado, porque não é só o esporte, não é só o futebol, né? São muitas outras coisas envolvidas dentro do processo, e você ter essa representatividade de ver mulheres diferentes, distintas, que têm vivências diferentes, é muito importante, né? Cada um tem a sua história, e quando você coloca aquilo dali, né, pro público, as pessoas vão se identificar, cada um vai se identificar de uma forma, né? Então, é fundamental você ter essa diversidade. Acho que esses nomes, assim, hoje em dia eu gosto muito do Lucas Gutierrez também, que é um cara muito... Eu acho ele incrível, assim, a forma que ele consegue... Sacadas dele, né? De ter o humor, mas de ter o conteúdo, né? De não pesar muito para um lado ou para o outro somente. Enfim, tem muita gente que eu gosto bastante, que eu já acompanho. Alex Escobar, né? Tem uma galerona, assim, que eu sempre acompanhei. Comecei a acompanhar mais depois que eu entrei na profissão, né? Como eu entrei meio assim... Acompanhava mais só jogos, né? Não aí, especificamente profissional. Exatamente, né? A Renata Fã eu acompanhava muito, né? Porque Foi a pioneira, né? Ela pioneira. era assim, ela é fora da curva, né? Sim, porque ela é uma pessoa que já foi apresentadora logo bufo de cara. Sim, sim. Né? Mas ela é bem padrão, né? Padrãozona e tal, aquela coisa. E depois de um tempo eu comecei a acompanhar mais outras pessoas, outras histórias por trás daquelas pessoas. E aí cada uma delas tem... Você vai, às vezes, se identificando ou não, né? Mas faz parte muito do processo você ter esse senso, sim, de identificação, não só da pessoa que faz o jornalismo, mas de você perceber que aquela pessoa se assemelha com você de alguma forma, né? Por ser nordestina, por ser negra, por ter o cabelo cacheado, por qualquer coisa, entendeu? Tudo isso aí faz uma diferença muito grande para você achar que você também consegue estar naqueles lugares, ocupar aqueles espaços. Qual o maior sonho da Pamela hoje? Hoje, dia 9 de setembro. Aqui, não, o meu maior sonho é realmente conseguir ter uma oportunidade de trabalho fora do Piauí, né? As pessoas falam muito, apresentar programa, não sei o quê. Bacana, se vier, seja bem-vindo. Mas não é, assim, a coisa que eu mais vislumbro profissionalmente, sabe? Eu tenho muita vontade de me testar em outras praças, de trabalhar de preferência em lugares que realmente você tenha a estrutura, o desenvolvimento, né? A coisa valorização. Também, tudo isso aí, né? Que você tenha um núcleo esportivo de fato, né? De você conseguir ter a oportunidade de realmente mostrar seu trabalho para ver se eu conseguiria
ter destaque, né, como eu tenho aqui hoje, né, porque ainda tem essa questão do recorte. As pessoas falam assim, as mulheres do jornalismo esportivo do Piauí. Eu acho que não tem por que ter esse recorte, porque se você for olhar, tanto as mulheres como a quantidade é quase a mesma hoje, né, meus 50-50, se você for olhar. E se você for avaliar trabalhos, a Stephanie é tão boa quanto o Renan. Sim, Né? sim. Aí a Messi é tão boa quanto o Marcos Prado, eu sou tão boa quanto o Ebert. Então não tem por que você fazer uma separação. As mulheres, vamos aqui, top 1, fulana. Sim. A gente nunca tá diluída no todo. Entendi. Né? Ninguém enxerga a gente como jornalista esportivo. É a Pamela, mulher, jornalista esportiva. Claro que eu sei que tem uma questão da representatividade, Sim. isso é bom. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha de trabalho, a gente não tá aquém de ninguém, entendeu? E é uma conversa, assim, que é muito natural. Acho que as pessoas com o intuito de dizer assim, não, vamos valorizar as mulheres, né, e tal. Mas aí, toda vez a gente é excluída do todo, assim. Tanto é que quando eu vejo, às vezes, palestras X sobre jornalismo esportivo, aí vai os machos. Vamos falar sobre as mulheres do jornalismo esportivo. Aí vai a mulher. Eu digo assim, sempre tem. E sendo que se você avaliar trabalho, entendeu? Hoje em dia, esses nomes que eu citei, tá todo mundo numa prateleira ali muito próxima. Ou então até a mesma, dependendo da situação, entendeu? Mas é isso, eu tenho muita vontade de conseguir, assim, ter uma oportunidade fora, de trabalhar em outros lugares. Eu já recebi alguns convites, mas nada que me agradasse tanto. Então, Que tem que compensar também, né? Vai morar fora, né? Tem tudo isso aí, questão de valores, né? Recebi, assim, convite, recebi sondagens, né? Na época que eu fiz esse jogo da Amazon, esse jogo foi assim... Tava ali quente, né? Foi uma loucura, né? Eu lembro que meu nome foi mencionado 6.000 vezes no Twitter. Eu lembro que o Vitor disse assim, bota bem teu nome no pesquisar do Twitter. Eu digo, o que foi que eu fiz? Eu já saí do jogo nervosa, o que foi que eu fiz? Não, bota bem aí. Aí, meu Deus, fizeram um selo craque do jogo com a minha cara. E lá, meu amigo, teve a Raíssa... Como é o nome? Raíssa... Meu Deus, é Raíssa Simplício, eu acho. Que é da Gold. Que cobre o Flamengo. Que ela é a bichona, né, do Flamengo lá, comanda tudo, tem uma quantidade absurda de seguidor, tanto no falecido X como no Instagram. Morreu os dois, né, rapaz? O Twitter e o X, no caso. Ela tinha muito seguidor e aí... Tinha não, tem, né? É a Raíssa Simplício mesmo. E aí ela pegou e fez uma publicação, um tweet, com a minha cara, fazendo um elogio. Massa. Né, dizendo que sabe o quanto é difícil repórteres que estão em praças menores terem destaque, mas que aí a Pamela Maranhão sobrou no jogo hoje, babá. E aí depois que ela fez isso, muita gente começou a retweetar e tal. E aí o meu nome meio que saiu, assim. Eu lembro que naquele jogo eu ganhei 1.000 seguidores no Instagram, meu direct zerou, eu não sabia nem que podia zerar direct, tipo. O direct zerou, porque era tanta mensagem, porque quando passa de 100, depois é que eu descobri, se chegar a 100 mensagens no mesmo dia, ele zera, que é pra tu poder continuar recebendo mensagem. Caraca, eu não sabia. Eu passei, acho que 2 semanas respondendo mensagem. Se duvidar, eu tenho mensagem até hoje que eu não consegui responder, porque era foi uma loucura, assim mesmo. E foi quando eu vi que realmente eu tinha condições de... Tipo assim, eu criei uma fissura, porque meu nome saiu já ali naquele momento. Chegou a outros lugares, né? Eu recebi ligação do pessoal da Jangadeiro, que é a SBT Ceará, né? Eu recebi ligação do pessoal de Recife, né? Tipo assim, só pra querer saber, não, mas você que é a Pamela que fez o jogo, a Aldo Flamengo, nossa, não sabia que tinha uma menina atuando tão forte no esporte aí do Piauí. Tipo, o pessoal ficou meio impressionado, né? Porque eles como aqui não sai tanto situações positivas, né? Quando tem a possibilidade de jogar com um time do tamanho do Flamengo. E o jogo foi um jogo até bom, né? O Altos vendeu caro, o resultado negativo. Foi aquele jogo que teve... Golaço de bicicleta. E tudo. Então, assim, toda essa situação aí fez com que o meu nome reverberasse muito, mas de uma forma muito positiva, né? E eu consegui fazer um trabalho muito... Tava muito tranquila para aquele jogo, assim, que faz até medo. Eu lembro que eu saí de casa, assim, mandei mensagem pro Vitor e disse assim, cara, será que é normal eu tô indo fazer um jogo desse tamanho e eu tá assim, ó... Como se eu estivesse indo cobrir um Caiçara comercial. De boa. Bem tranquila. Ela que nem comeu. Como se fosse apenas um dia normal da minha vida, que série B do Piauí. Eu tava muito tranquila. E depois que eu cheguei lá, que eu vi a loucurada toda, aí eu... Concentração ao máximo e tal, né? Pra conseguir entregar um bom trabalho. Mas foi um jogo, assim, que eu agi naturalmente, como eu trabalho normalmente
no meu dia a dia. Principalmente falando da fluidez, por exemplo, de rede social minha, né? Que é uma coisa que eu já faço, de estar informando, mas tentar ser leve e tal. O jogo foi em 2022, né? Foi 1º de maio de 2022. Era meu primeiro ano praticamente, lembra, né? rapaz. Eu comecei... Não, é porque eu sempre confundo com 21 com 22, né? Eu comecei ali no segundo semestre de 21, né? Com a T-Liga. Iniciei nos campos mesmo em 2022. Pamela, eu sou flamenguista, doente. Sim. Ninguém Aí sabe. cobri um jogo do Flamengo. Eu Cara, fui pro ele e o estádio. Gustavo, eu lembro muito, eles estavam enlouquecendo. Eu assim. fui pro estádio de Uber com medo de levar uma queda de moto. Da minha casa Meu pra lá. Deus, eu acho que tu gravou um vídeo falando disso, não falou? Eu acho que sim. Eu acho que eu falei lembro assim, disso. rapaz, eu tô com medo de levar uma queda de moto. Eu vou de Uber pro estádio. Pamela, eu peguei tipo um nutricionista pra saber o que comer durante a semana pra não dar problema estomacal, alguma coisa assim. Juro por Deus. Noite antes do jogo, eu não bebi refrigerante, porque eu tenho problema cálculo renal. Sim. Eu não comi nada demais. Eu parei de comer às 7 horas da noite, pra não dar nenhum coisa. Porque, cara, eu Ou seja, não almoço. tava vivendo, tava vegetando, né? Falei que Só a espera do jogo, ali, ó. Espera do jogo. Era melhor ter Não pode ficado dar no nenhum sol, problema. mentira. Pode dar nenhum problema ter que ver esse jogo. Cara, pois. E tipo assim, eu fui fazer esse jogo por. Eu não vou dizer sorte, né? Porque teve mais a ver também teve a ver com trabalho. Porque às vezes a gente tá fazendo as coisas e acha que ninguém tá observando. Sim, sim. E não é assim. Se você atua, se você tá ali, claro, você tá buscando suas. Você tá buscando Seu lugar ao sol, né? seu lugar. E claro, você fica achando que, poxa, não é isso que eu mereço, fica se questionando sobre. Mas você tá tendo a oportunidade, vai fazendo. Porque às vezes as coisas vão acontecendo quando você menos espera. No meu caso, eu já fazia alguns jogos da Copa do Nordeste. E quem comanda todas essas SBT. transmissões, essas coisas, é a Live Mode. Não. Eu tava fazendo jogos da Copa do Nordeste pra Nordeste FC. Ah, pronto. E aí eu fiz tanto como comentarista, alguns anos, e fiz como repórter de pista, alguns anos. E aí um desses caras que estava dentro da Amazon, que não era o coordenador desta transmissão específica, ele estava cuidando de outras transmissões, ele ouviu na reunião de pauta os caras falando que ia mandar uma menina do Rio de Janeiro para fazer o jogo aqui. Aí ele pegou e disse assim, rapaz, tem uma menina lá no Piauí que é boa. Se vocês quiserem, eu entro em contato com ela, pergunto se ela tem interesse de fazer o jogo. E aí vocês falam com ela. Aí ele pega e me manda mensagem. É João Paulo o nome dele. Na época ele era o coordenador da Nordeste FC, já estava na Live Mode já há mais tempo, dentro desse processo aí de Amazon e tal. E aí ele pegou e entrou em contato comigo. O jogo era domingo, ele falou comigo quarta-feira. E aí ele perguntou, pô, a gente tá aqui precisando de um repórter pra fazer o jogo e tal. Ele nem me disse que era live, era Casimiro, Thiago Life. Pensava que era um jogo... Aí ele falou só isso, aí disse assim, me manda só um material teu pra que o Thiago, ele só usou o nome Thiago, pra que o Thiago olhe. Sabe nem que Thiago era, Aí né? eu peguei, não, mas só pra você assim, tipo, jogo pra lá, Amazon, eu disse, caraca, um jogo gigante, né, e tal, beleza. Entrei no YouTube da Cidade Verde, os primeiros que eu achei, eu não fui nem procurar assim, esses dias aqui que eu fui melhor, peguei 3 e caminhei pra ele. Aí ele liga de novo. Eu lembro que eu tava no treino do Altos, de tarde, já final da tarde. Aí ele liga de novo. Pamela, o Thiago Leifert, aí ele já falou assim, gostou muito do teu material. A gente vai passar teu contato pra ele, na sexta-feira ele vai te ligar pra definir algumas coisas e tal, pra tu passar também um feedback pra ele de como é que tá a situação do jogo, porque parece que a cidade, né, movimentando muito por conta da partida. Aí a transmissão vai ser ele, o Casimiro e a Alexandre. Aí eu digo, poxa, que bacana, bom demais, hein? Não, tranquilo. Tá certo. O Thiago, ele vai ligar que horas? Tá ótimo. Tu passa meu número? Tá bom, então. Bem normal, naturalizando. Todo dia eu falo com o Thiago Live. Então, assim, eu fingindo costume. Aí foi desse jeito, mas foi muito assim, meio que na sorte, vamos assim dizer, né? Entendi. Então, ele acompanhou meu trabalho nessa época, ele era um dos coordenadores do Nordeste FC, que até mudou de nome várias vezes depois e tal, na época. E aí conheceu, lembrou e aí indicou na época, assim, né? Network, né? Muito importante. Exatamente, até sem a gente perceber nesse caso. Pra encerrar, o Fala Tu Jogador, né? Sim. Volta quando? Cara, eu espero que em breve, né? Porque assim, o Vitor tem uma Falta de agenda. tempo, né? Gente, o Vitor tem uma agenda assustadora. Deputado, candidato à prefeitura rapaz. desse ano, não está trabalhando igual o Vitor. Sabe que ele tá trabalhando pra algum candidato à prefeitura. Também. Ele tá trabalhando, né, também. Aí tá complicado por conta desse período político, ele realmente tá bem enrolado. Já tentei, bora botar dia tal, toda vez não dá certo. Então, como eu dependo diretamente dele, até porque o projeto é dele, né, eu estou lá apenas para
performar. Então, a gente tá, mas eu espero que volte logo, né? Queria ainda esse ano ver se a gente conseguia fazer alguns episódios, aproveitar algumas pessoas que estão por aqui que são interessantes, né? Pra gente explorar um pouco mais, eu e ele, a gente é enrolado, pô. A gente é enrolado. Ele mais do que eu, mas a gente é bem enrolado. E por isso que não tem, a gente faz esses hiatos aí. Mas eu espero conseguir voltar logo, porque é importante também. Tá certo. Pois eu queria te agradecer por ter aceitado nosso convite, por estar aqui, né? Era pra ser semana passada, mas não deu certo, viu? E agradecer por ter feito esse esforço pra estar aqui com a gente, viu? É muito importante pra gente ter uma jornalista do teu patamar, teu potencial aqui, dando essa força e acho que é isso, né, Alex? É isso sucesso aí. e... Pra nós, sucesso pra nós. Obrigado, Pamela, mais uma vez por ter aceitado o convite, né? Somou demais aí nosso segundo episódio do S Podcast, com toda certeza, né? Mais uma grande jornalista aqui do futebol piauiense. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, minha gente. Vida longa esse podcast. Que vocês continuem dando aulas de organização. Parabéns. Obrigado, obrigado. Você que assistiu até aqui, muito obrigado. Lembre de dar aquela força. Se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, o Instagram da Pamela tá aí também, dá força pra ela aí, viu? E é isso aí, obrigado, tamo junto. Valeu, galera, tamo junto. Foi? Foi? É isso aí. Pronto.